Hoje, nós vamos descobrir o motivo de uma disciplina espiritual fundamental, algo literalmente ordenado na Bíblia, ter sido praticamente abandonada pela igreja moderna. Nosso objetivo nesta análise é resgatar o jejum como uma doutrina essencial. Afinal, essa é uma base estabelecida pelo próprio Jesus, feita sob medida para quem deseja aprofundar de verdade a vida de oração e a consagração diária. Então, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada nesses números impressionantes. Uma pesquisa recente feita com mais de 26 mil pessoas revelou um vazio enorme na nossa prática espiritual hoje. Quase 60% dos cristãos, ou seja, mais da metade de nós, nunca fizeram um jejum de 24 horas na vida. E a coisa fica ainda mais séria, alarmantes 86% nunca completaram um jejum prolongado de 3 a 7 dias. Mas antes da gente aprofundar nisso, precisamos traçar uma linha bem clara aqui. Existe uma diferença gigante entre simplesmente passar fome e a prática do jejum. Fome é a falta de comida, certo? E isso gera uma resposta biológica de puro estresse no nosso corpo. Já o jejum é outra história. É o que chamamos de uma escolha intencional. É uma autoprivação movida por um propósito espiritual muito claro. E o nosso corpo e mente reagem a isso de uma forma completamente diferente. Parte 1. A expectativa de Jesus. Vamos entender por que isso não é um se, mas um quando. Notem bem como Jesus usa as palavras lá no Evangelho de Mateus. Ele diz quando vocês jejuarem, e não se vocês jejuarem. Esse detalhe muda tudo. O ponto principal aqui é que ele vê o jejum como uma prática completamente normal e esperada na vida de quem o segue. Não é só uma sugestão bacana, é uma instrução direta. Tem uma frase fantástica do teólogo John Wesley que resume isso brilhantemente. Ele apontou que ninguém dá instruções sobre como fazer algo sem esperar que o instruído o faça. E faz todo sentido, não faz? Jesus simplesmente não iria gastar o tempo dele ensinando os mínimos detalhes de como devemos jejuar em segredo se ele não esperasse que a gente de fato colocasse isso em prática. E em Lucas, capítulo 5, Jesus traz aquela figura maravilhosa do noivo. Ele afirma com todas as letras que, depois que o noivo for tirado do meio deles, e aí ele está falando da sua própria ascensão aos céus, os seus seguidores jejuariam naqueles dias. Ou seja, ele está apontando exatamente para o período da sua ausência física. Em outras palavras, toda essa nossa era atual da igreja, até o momento do seu retorno glorioso. Parte 2. Desmentindo o fim do jejum. A ideia de que isso ficou no passado. Apesar daquelas palavras claríssimas de Jesus que acabamos de ver, existe um mito circulando por aí de que o jejum era exclusivo da antiga aliança. Uma coisa apenas da lei judaica. Mas essa linha do tempo destrói totalmente essa ideia. Reparem só nos eventos depois da ressurreição. Em Atos 9, o apóstolo Paulo jejua por 3 dias logo na sua conversão. Em Atos 13, a igreja inteira em Antioquia jejua para ministrar a Deus, e em Atos 14, líderes gentios são consagrados com jejum. A igreja primitiva continuou jejuando regularmente muito depois da cruz. E tem mais, o próprio apóstolo Paulo faz questão de destacar os seus jejuns intencionais quando escreve aos Coríntios. Isso prova que as cartas do Novo Testamento não silenciam sobre o tema. O interessante é que em 2 Coríntios 11, ele lista fome e sede separadamente de jejuns. Fome era quando faltava provisão mesmo, mas o jejum era uma escolha, uma disciplina ativa e constante. Quando a gente olha para a palavra original em grego, nesteia, as peças se encaixam de vez. Ela é formada por ne, que é um prefixo negativo, e stio, que significa comer. O significado literal é a interrupção intencional da alimentação por um motivo espiritual. Mais uma vez, confirmando que é uma decisão propositada da nossa parte. Parte 3. Odres novos e transformação. Mas afinal, qual é o real objetivo interno de fazer essa privação? Jesus usou a brilhante analogia dos odres para nos explicar isso. Ele comparou odres velhos e ressecados de couro, que estouram com a pressão da fermentação do vinho novo, com os odres novos, que são flexíveis e conseguem preservar o vinho. O recado é que a nova vida do Evangelho não pode, de jeito nenhum, ser encaixada à força dentro de uma estrutura velha e carnal. A gente precisa transformar a nossa estrutura interna. É exatamente aí que entra a força do jejum. Ele está diretamente ligado à mortificação que Paulo menciona em Colossenses 3. O jejum é uma ferramenta incrivelmente poderosa para mortificar, ou seja, para enfraquecer a nossa natureza carnal. Nós literalmente matamos de fome aquelas inclinações terrenas, criando um ambiente seguro para nossa mente renovada conseguir reter o vinho novo da presença de Deus. Só precisamos tomar um cuidado gigantesco para não cairmos em uma armadilha religiosa. Prestem muita atenção nisto. O jejum não é uma barganha com Deus.
Não é uma moeda de troca mágica para comprar bênçãos ou favores, e certamente não é um ato de mérito para garantir a nossa salvação, de jeito nenhum. Tudo o que recebemos vem pura e simplesmente pela graça mediante a fé. Na verdade, o jejum faz outra coisa. Ele altera nosso próprio centro de gravidade espiritual. Sabe aquela atração natural e pesada que temos pelas coisas materiais e passageiras aqui da Terra? O jejum enfraquece isso. Ele muda a nossa bússola interna e aponta a nossa atenção firmemente lá para o alto, para o reino de Deus. O jejum não faz Deus mudar de ideia. Ele faz com que nós mudemos por dentro. Parte 4. Tipos e práticas. E a maravilhosa ausência de regras rígidas. Jesus, com toda a sua sabedoria, não deixou um manual inflexível sobre quando ou por quanto tempo devemos jejuar. A Bíblia mostra basicamente 3 tipos. Tem o jejum parcial, que restringe só alguns alimentos e pode durar semanas, como o famoso jejum de Daniel. Tem o jejum normal, onde se consome apenas água, e a Bíblia mostra jejuns assim de até 40 dias, como o de Cristo. E o jejum absoluto, totalmente sem água e sem comida, mas com um limite muito claro de 3 dias por questão de segurança biológica. Percebem a variedade? A única regra aqui é agir com equilíbrio e sabedoria. Para quem quer incorporar essa disciplina no dia a dia, o segredo é ter paciência. Comecem aos poucos. Que tal pular apenas uma refeição como primeiro passo? Depois de criar um pouco de ritmo, tentem evoluir para um jejum de 24 horas. E com o tempo, ganhando maturidade, busquem a direção do Espírito Santo para durações maiores. Respeitar os próprios limites e construir isso progressivamente é essencial. Os frutos de abraçar esse estilo de vida são simplesmente sensacionais. O jejum constrói um domínio próprio fortíssimo. Ele alinha os nossos pensamentos com a vontade perfeita de Deus, abaixa totalmente o volume dos desejos da carne e, de quebra, deixa nossa audição espiritual super afiada. É como se a gente instalasse um processador novo e mais rápido na nossa mente. Para encerrarmos nossa análise, vamos ficar com uma reflexão profunda. Como o Espírito Santo está conduzindo o nosso coração hoje, enquanto comunidade de fé, para darmos passos mais intencionais e aprofundarmos nossa consagração por meio do jejum? Essa é uma disciplina vital que não ficou no passado e ela está aí, acessível e cheia de poder para nós hoje. Muito obrigado por acompanharem este estudo e até a nossa próxima exploração.